Olá, alunos, tudo bom? Professora Kelly aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar sequência à nossa unidade 6, finalizando ela. Nós vamos realizar a leitura e as atividades da página 103 à página 112. Vamos também realizar a atividade complementar lá da página 125, tá? Então, nós vimos ali ao longo da unidade 6 muita coisa relacionada à cidade, à arte, arquitetura, né? As construções históricas. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos ver um pouquinho mais e reconhecer algumas construções históricas aqui do estado de Mato Grosso, onde a maioria está localizada na nossa capital, Cuiabá. Então, vamos lá com a professora, pegue a apostila e vamos dar sequência, iniciando nossos estudos de hoje na página 103. Bom, crianças, os nossos estudos de hoje se iniciam na página 103, com o texto Família e Escola, tá? Nós vamos fazer a leitura juntinhos. Existem vários aplicativos que nos ensinam sobre cidades históricas e patrimônio cultural. Um dos mais interessantes é o Trilha Cultural, que foi construído em parceria com o IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O jogo nos oferece a possibilidade de criar álbuns de selo que se tornam cartões postais das cidades e de monumentos históricos brasileiros. Quando o jogador consegue fazer as conexões corretas, convide sua família a instalar o aplicativo e se divertir com ele. Será que você vai conseguir encontrar cartões postais de algum lugar que você ou sua família já conhece? Então, olha só, crianças, esse texto mostra que tem um aplicativo bem bacana chamado Trilha Cultural. Então, é um jogo, tá? Que você baixa no celular aí com autorização do pai e da mãe, onde você tem a possibilidade de colecionar e criar álbuns de selos de vários cartões postais, tá? De vários locais, de várias cidades e estados brasileiros. É um jogo bem bacana que você pode se divertir. Seguindo a nossa leitura, nós temos o texto Arquitetura. Você se lembra que no segundo ano também estudamos a respeito da arquitetura? As construções e edificações que vemos nas cidades históricas são frutos dessa arte. Como já vimos no ano anterior, a arquitetura é a arte que tem como objetivo construir espaços em um determinado local, pensando no conforto e também nas funções sociais que essa construção podem ter. Nós temos aqui uma imagem, construção dos Maasai, povo nômade do Quênia ao leste do continente africano. Então, por eles ser nômades, eles constroem suas casas de uma maneira fácil, até porque eles não vão morar ali por muito tempo, tá? Então, ao longo do tempo ali do ano, ou dependendo da estação do ano, eles mudam, né, para outros locais, e cada vez que eles vão mudando, eles podem ou não construir suas casas. Então, provavelmente, do ano anterior já tem aquela casa construída, ou eles vão construir novamente. Então, para eles ter essa facilidade, né, de construir a sua moradia, o formato, o tamanho e qual material que eles vão construir é muito importante. E o material normalmente ali é feito de barro, né, e tronco de árvores. Olha só, seguindo aqui na página 104, tem o restante do texto, que é o ser humano sempre precisou de locais para morar, proteger-se do frio, guardar suas coisas, cuidar-se da sua família. Dessas necessidades surgiu a arte de construir certos espaços, tais como casas ou abrigos. Com o passar do século, os homens foram se juntando em tribos, vilas e, consequentemente, em cidades, que são centros urbanos. Nessas civilizações e sociedades surgiram construções que representam o governo, a religião local e outros símbolos de quem detinha o poder. Assim foram construídas as pirâmides do Antigo Egito e a Catedral de Notre-Dame, na França, e a residência oficial dos presidentes nos Estados Unidos, que conhecemos como Casa Branca. Dá-se o nome de arquiteto, aquele que planeja, desenha e supervisiona as mais variadas construções arquitetônicas. Observe algumas delas. Então, olha só, nós temos aqui essa imagem das pirâmides de Gizé, na cidade do Cairo, né? Então, olha só, aqui as pirâmides no deserto, e lá no fundo você consegue visualizar a cidade do Cairo. Olha só, 3 pirâmides. Nós temos também aqui a imagem da Catedral de Notre-Dame, na França, em Paris. Nós tivemos notícias tristes, né, sobre essa catedral, onde pegou fogo e destruiu boa parte, e realmente é um monumento histórico muito importante, não só para a França, mas para o mundo todo.
Temos também aqui a famosa Casa Branca, onde os presidentes dos Estados Unidos eleitos ali pelo povo reside sua moradia. Certas construções arquitetônicas são tão belas ou importantes que, quando se quer preservá-las, podem ser transformadas em museu. Um exemplo disso é o Museu Imperial em Petrópolis, na cidade histórica de mesmo nome, no estado do Rio de Janeiro. O museu foi o antigo Palácio de Verão da família imperial brasileira a partir de 1862. O nome do arquiteto que originalmente desenhou as linhas do palácio é Julius F. Culler. Nós temos aqui a fachada, né, do Museu Imperial de Petrópolis. Então, nós conseguimos ver a fachada, né, dessa belíssima construção, onde por um longo período se tornou a casa de verão, né, dos governantes no período do Império. Algumas vezes, um museu novo ou de arquitetura mais moderna pode ser tão impressionante como a arte do seu interior. O Museu de Guggenheim, em Nova York, por exemplo, abriga obras de grandes pintores, Vincent van Gogh, Wallace Kandinsky e Pablo Picasso. E por causa do projeto inovador do arquiteto Franklin Lloyd Windrick, de 1867 a 1959, né, já falecido, é também uma atração turística bastante famosa na cidade. Então, nós temos aqui o museu. Olha só o desenho, né, das linhas desse museu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Nós também temos aqui um Você Sabia?, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da cidade histórica de Olinda, no estado de Pernambuco. A cidade histórica de Olinda, no estado de Pernambuco, que vimos no infográfico, abriga muito mais arte do que as suas construções. Olinda é palco de muitas manifestações culturais, como dança e ritmos locais. Por exemplo, o frevo e o maracatu. Nós já vimos também na unidade passada, né, um pouco dessa importância do frevo, né, para essa região tão importante do Nordeste brasileiro. Então, nós temos a imagem, né, das dançarinas de frevo nas ruas de Olinda. Além disso, no período de carnaval, ela abriga uma das mais interessantes expressões culturais brasileiras, os desfiles dos bonecos gigantes de Olinda, enormes esculturas de mais de 3 metros de altura que podem chegar a pesar 30 quilos. A tradições dos desfiles com bonecos gigantes começou em Olinda em 1932, quando o primeiro boneco foi criado para sair em um desfile de carnaval. Depois disso, outros bonecos foram sendo confeccionados e, a partir de então, incorporados aos desfiles dos blocos carnavalescos. Em meados de 1970, o desfile desses bonecos realmente se popularizou e ficou mais conhecido nacionalmente. Muitos outros bonecos surgiram imitando personagens fantasiosos, históricos ou atuais, como imperadores, presidentes e celebridades nacionais e internacionais também. Nós temos aqui a imagem, né, de alguns bonecos lá de Olinda, então temos personagens importantes ali, como Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Silvio Santos e Ana Maria Braga. Agora vocês vão ficar com o vídeo que mostra um pouquinho mais dessa cultura, de como funciona esse mundo da construção dos bonecos gigantes de Olinda, principalmente utilizado, né, em desfiles durante o carnaval. Olá! O Carnaval de Olinda é referência aqui no Nordeste, com destaque para os bonecos gigantes. Mas como será que surgiu a tradição desses bonecos? Você confere agora na reportagem da TV Nova de Recife, parceira da UERN-TV. Hoje a nossa equipe veio até Olinda para mostrar para vocês uma das principais marcas do Carnaval da cidade. E eu não vou nem fazer mistério, até porque Carnaval de Olinda já faz lembrar logo os bonecos gigantes, que são responsáveis por arrastar multidões pelas ladeiras da cidade. Mas para falarmos sobre os bonecos gigantes de Olinda, nada melhor do que falar com o homem que é conhecido como o pai dos bonecos gigantes. Ele, o autodidata Silvio Botelho. Silvio, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui, viu? Um prazer enorme. E já chegando aqui, já tive a impressão que é uma casa bem familiar. Os bonecos estão aqui, o senhor como conhecido como o pai dos bonecos, já tem aqui a família bem reunida, né? A prole é grande, viu? Olha, não é uma casa portuguesa, mas é uma casa de boneco com certeza. Fala pra gente, de onde surgiu essa ideia de fazer os bonecos gigantes para brincar no Carnaval de Olinda? Eu comecei em 74 para o Carnaval de 75.
E o carnaval foi assim uma coisa assim surpreendente, porque eu não tinha uma ideia que o carnaval pudesse ter tão forte um marketing, que os bonecos gigantes de Olinda pudessem estar hoje presente, como está após 41 anos. De uma brincadeira surgiu o que hoje acontece. Olinda com certeza tem um dos pontos mais fortes do carnaval, como não do estado de Pernambuco, que são os gigantes de Olinda. Será que a gente pode conhecer onde tudo acontece, onde nascem os bonecos de Olinda? Por onde você passa nessa casa, você consegue ver bonecos que estão sendo processados e outros que estão sendo restaurados. E aqui tem várias etapas, o que estão em processamento de acabamento e construção e outros que estão em processamento de massa e pintura. E lá na frente, a equipe de costura está fazendo as roupas. Qual foi o primeiro boneco do Silvio Botelho? Há 41 anos atrás eu fiz o Menino da Tarde, em 74 para o Carnaval de 75, e não mais parei. Eu tenho tido esse propósito enorme de construção, dando ao nosso Pernambuco uma vantagem enorme de ser o pioneirismo dos gigantes bonecos. E eu tenho dito sempre em minhas entrevistas que se não fosse a sanfona que me desse o nome, até já tinha morrido de fome. Que o Luiz Gonzaga cantava, não é isso? Se não fosse o boneco que me desse o nome, talvez eu nem estivesse aqui falando com você, ou estivesse em outro patamar, sendo funcionário bitolado. Eu nunca quis ser isso. Eu quis ser sempre o artesão que sou, o artista que sou, e nordestinado e gonzaguiano também que sou.